cumprimentar os demais dirigentes e servidores do Banco Central que o acompanham, os colegas deputados, os colegas senadores. Presidente, eu não comungo com esse sentimento, embora, claro, aqui nós vivemos num ambiente em que as ideias às vezes conflitam, mas felizmente, pelo menos eu posso dizer que tenho uma relação extremamente cordial com todos os colegas, e no campo das ideias às vezes divergimos. Eu não comungo com essa ideia de que há um pessimismo que destoa da realidade, que há uma má vontade da imprensa, de veículos de comunicação com relação a alguns números da nossa economia, a algumas questões do interesse do nosso país, até porque o sentimento que nos une a todos de forma suprapartidária é o de defesa da nossa pátria, de valorização daquilo que é essencial para nós. Haja visto o próprio real, que é algo do campo estritamente econômico, que é a nossa moeda, e que não tem paixões de natureza partidária. Surgiu lá no período que antecedeu esse governo e tem sido tratado com a responsabilidade que requer a moeda, um dos sustentáculos, né, essenciais de todo o país, a partir das suas bases econômicas. E o senhor, com certeza, com sua equipe, faz um trabalho que nós entendemos como sendo um trabalho sério, responsável, embora tenhamos algumas preocupações que eu quero aqui compartilhar e que vai, no meu entendimento, na mesma linha do que é manifestado com frequência pela imprensa ou até pela dona de casa. É o mundo real. Às vezes o mundo real não consegue compreender, né, o que às vezes de uma forma um pouco popular se fala o economês, a linguagem mais técnica, mais vernácula dos estudiosos da economia, mas o mundo real é que deve pautar as nossas vidas aqui, porque nós representamos o mundo real. Nós estamos aqui para representar os cidadãos, do mais humilde àquele que emprega 1.000, 2.000, 10.000 pessoas no nosso país. E tem certos fatores que estão impactando de forma direta na vida deles e nós não podemos negar. E eu tenho certeza que preocupa o senhor. E aí as minhas colocações no sentido da gente ter aqui uma clareza maior de como é que isso pode e está sendo enfrentado ou será enfrentado. O primeiro aspecto que está associado a todas essas considerações feitas sobre inflação, sobre juro, sobre a política cambial. A balança comercial brasileira. Isso é algo real, faz parte do mundo real. O Brasil vem já há muitos anos um declínio, né, numa balança comercial negativa. Isso alcançou patamares extremamente preocupantes, né? A gente percebe que há sim uma relação com a questão do dólar, há, portanto, uma relação com a capacidade competitiva da indústria brasileira. E quando nós analisamos, a balança comercial está negativa e vai tendo um saldo negativo maior ainda a cada momento, e ainda continua se sustentando em commodities. O minério, a agricultura, como um dos principais pilares, né, da parte positiva da nossa balança. Tirando isso, então, o desastre é monumental. Quando você faz uma análise da nossa balança comercial, indústria, manufaturado. E aí tem um outro fator que não pode ser ignorado. A indústria brasileira caiu nos últimos anos, não começou agora, vem caindo em níveis muito significativos na sua participação no PIB. São dados do próprio governo. A participação da indústria no PIB brasileira está na casa de 13%, ela já esteve próximo do dobro disso. Então a indústria brasileira está sofrendo. E isso é algo que tem um efeito de longo tempo. Não se construiu o parque industrial brasileiro em um governo. Isso não é propriedade de um governo ou de uma linha ideológica. Isso é um patrimônio da nossa nação e tem que ser preservado, tem que se trabalhar para que a indústria brasileira volte a crescer, a ser competitiva. E aí eu já começo a trazer algumas indagações a Vossa Excelência. É claro que nós respeitamos que o Banco Central tem ali missões de curtíssimo prazo. Aqui foi lembrado o tomate, né? O tomate virou um vilão ali, tem que ter mais... Há quem diga que não se aumentou a gasolina por causa do tomate, né? Que bom que não aumentou a gasolina, mas até quando que se sustenta isso? A sustentabilidade deve ser uma preocupação do senhor, para presidir o Banco Central. Uma política econômica tem que ter sustentabilidade. Essa é uma das chaves do Plano Real, a sustentabilidade. Essa palavra não é bonita ou da moda só para a ecologia, ela é fundamental na vida das pessoas. E na economia, acredito eu, com a minha simplicidade de agricultor,
de médico veterinário, ela é essencial. Uma política econômica sólida tem que ser sustentável. Será que nós vamos sustentar, né, a nossa inflação em patamares, embora ela tenha subido, embora ela esteja ainda com alguns indicativos de ascensão se analisado, né, o primeiro semestre inteiro, né, porque a análise de inflação não se faz no mês ou no trimestre, é no mínimo um ano. Você analisa um ano, ela tem indicadores preocupantes que merecem ação. Agora, é com uma política cambial que, de certa forma, sinaliza que o câmbio flutuante, um dos sustentáculos, ou uma da sustentabilidade do Plano Real, começa a ficar comprometido, né? Leilão programado ao longo de vários meses, parece um remédio adequado para dar uma segurada no dólar por alguns meses. Mas agora, então, nós vamos ter a prática de leilão programado para 2015, daqui a pouco, 2019. Nós vamos partir do princípio que nós vamos sempre ter que vender dólar com uma balança negativa, comercial negativa. Os juros altos, com uma inflação também sinalizada para alta. Uma indústria com baixa competitividade, suportando o governo que segura o dólar e que o juro aumenta. Será que é esse o remédio? Há sustentabilidade nisso para o longo prazo? E aí entra uma questão, ministro, com todo respeito, política econômica, se ficar atrelada demais a processo eleitoral, é um desastre no médio e longo prazo do país. E eu sei que o senhor se posiciona, aliás, eu sempre entendi que o Banco Central tem que ter independência absoluta. Nas economias sólidas do mundo inteiro é assim. E eu entendo e quero o nosso Brasil como uma economia sólida, em que se tenha segurança. Acho que é preciso ter, né, o cuidado para agir. Achei interessante a brincadeira. Será que nós vamos dar graças a Deus sobre uma decisão do Banco Central, do FED, do Banco Central americano, né? Mas o presidente fez isso com a sua espontaneidade, mas com a responsabilidade. Quem sabe que os Estados Unidos é um parceiro comercial importante, parece que o segundo maior parceiro comercial do Brasil. É uma economia que é referência no mundo e dá para fazer bravata essa hora em cima dos Estados Unidos? Será que isso ajuda o Banco Central? Será que isso ajuda a nossa economia? Será que há sustentabilidade, portanto, volto a insistir, nessa forma de tratar a política cambial brasileira? Será que não são fatores como esse, somados, né, ao desequilíbrio das contas públicas? Desequilíbrio das contas públicas é algo sério que faz a inflação está aí persistindo, né? E quando eu digo desequilíbrio das contas públicas, há uma expectativa de superávit, ou pelo menos aberta de superávit, seria 2,3% do PIB, algo assim. Ela não tá, já tivemos aqui que votar um projeto nessa comissão, além do PAC, incluindo a questão das exonerações para deduzir esse superávit que se esperava, flexibilizando um pouco as metas que se esperava alcançar. A minha preocupação, eu quero concluir o raciocínio reiterando, um respeito profundo ao esforço do senhor e da equipe, mas esse esforço não pode ficar comprometido por alguns raciocínios imediatistas. Eu acho que política econômica tem que ter sustentabilidade no longo prazo. E me preocupa um país em que a política cambial trava a indústria brasileira, um país em que se volta novamente a aumentar juros, com a indústria brasileira tendo um crescimento PIB. Quando a gente coloca que o PIB é PIBinho, não é porque eu quero com isso fazer uma referência pejorativa ao meu país, não. É porque eu tenho consciência que o meu país tem indicadores sociais, econômicos, de crescimento, que ainda estão muito aquém do que nós queremos e merecemos. Ora, quando alguém bate um recorde mundial, para ele se superar é muito difícil. Mas quando a gente está lá atrás ainda na fila, crescer 2%, 2,pouco% é muito pouco. E ser um país que está entre os menores crescimentos de toda a América Latina, e vamos dizer que está bom demais, é claro que não está bom. Nós temos que crescer mais do que isso. E pior, é porque quem disse que iria crescer próximo de 5% ou algo em torno disso foi o presidente da República, que estabeleceu uma sinalização para este ano. Então, é absolutamente razoável que hajam notícias da imprensa dizendo que o PIB está pequeno, sinalizou para uma coisa, alcançou bem menos, né? Que a inflação cresceu, porque ela cresceu mesmo,
que a política cambial está representando um arroxo para a competitividade da indústria brasileira, porque a balança comercial está mostrando isso, está claro. Para finalizar, eu deixaria uma outra pergunta. Essa, então, é a minha pergunta. A sustentabilidade, né, na forma como está se gerindo as macro-questões da nossa política econômica, e a outra consideração que eu faço é mais pontual. Agora, há poucos dias, nós aprovamos aqui, chegou um pouco de última hora, como é relativamente comum nas medidas provisórias, um refis para banco e para instituições que operam para seguradoras, um refinanciamento. Não seria adequado que isso fosse a todas as empresas? Não daria um fôlego para a economia brasileira? Isso não ajuda a buscar o crescimento? Não seria, inclusive, mais justo do ponto de vista de isonomia? Se eu vou fazer refis, por que eu vou fazer para banco, que é o setor com mais lucro dele? Né? Bem, nessa linha ainda de bancos, eu não posso deixar de colocar aqui um apelo ao senhor, e talvez até fosse o caso, se o senhor achar por bem a gente sentar com alguém do Banco Central. Creio que não seja do Banco Central, porque eu já tratei desse assunto numa ocasião. Se não me falha a memória, foi até com o senhor, porque eu sei que o senhor é uma pessoa que tem incentivado o cooperativismo de crédito, de onde eu venho. O cooperativismo de crédito, por sinal, cresceu muito no governo Lula, tem crescido no governo Dilma. Não posso crer que haja qualquer má vontade com o cooperativismo de crédito. Ele tem crescido e ele tem cumprido um papel importante na popularização dos financiamentos, na amplitude do acesso ao crédito e principalmente no controle de tarifas. O senhor sabe muito bem que as cooperativas, elas são campeões em termos de diminuir custo, né? Pois bem, tem um projeto de lei de minha autoria que ele não dá nada mais para a cooperativa de crédito que aquilo que todo banco privado tem na relação com o poder público. É que um banco privado pode, a preferência é Banco do Brasil, Caixa Econômica, onde existe, mas não há proibição de que uma prefeitura, né, faça um pagamento de uma folha de pagamento, faça uma operação de depósito à vista em bancos privados.